Bom dia, queridos ouvintes do podcast Café Educacional. Me chamo Rebeca Soares. Estamos aqui com os psicopedagogos Ellen Daisy. Bom dia! Elisleda Costa. Bom dia! E o nosso querido Juan Pablo. Bom dia! Que irão nos situar sobre o Código de Ética da Psicopedagogia. Bem, sabemos que a psicopedagogia, ela trabalha no campo em atuação da saúde e educação, perante os processos de aprendizagem, sendo nos seus padrões normais ou patológicos. Ela trabalha sobre a influência do meio, seja ele o meio educacional, o meio da sociedade, seja a família em seu desenvolvimento. Diante disso, eu dirijo a palavra à nossa primeira psicopedagoga, que terá participação em relação a todo esse desenvolvimento e responsabilidade. Bom dia, Ellen. Como você se sente participando hoje desse podcast? Fico muito feliz pelo convite, de estar aqui com os meus colegas. E de trazer essa representatividade, né, da psicopedagogia. É um momento bem importante para esclarecer mais sobre isso, né? Diante disso, eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre a psicopedagogia. Dirigindo ao código do psicopedagogo, né, eu gostaria de saber quais seriam os deveres e responsabilidades fundamentais de um psicopedagogo. São muitos, eu vou sintetizar aqui para ser breve. Antes de tudo, o psicopedagogo ele deve manter-se atualizado, né, com relação ao conhecimento científico e técnico. Ele sempre tem que estar em constante estudo, certo? Deve também zelar pelo bom relacionamento com especialistas de outras áreas, porque nós temos acesso a, como você citou, a família, a escola e a sociedade. Então, a gente tem profissionais diversificados, professor, diretor, médico. Então, a gente deve ter um bom relacionamento, né? E o principal é a gente estar focado nas nossas competências, né? Porque a gente, quando somos solicitados para resolver e desenvolver alguma atitude que sane o problema, a demanda, a gente se depara com situações em que o foco está só na família, a gente não pode intervir na estrutura familiar, o foco pode estar também só na sala, a gente não pode intervir no papel do profissional, que é o professor, o diretor, o coordenador. Então, a gente deve se limitar só nas nossas competências e habilitações. Diante desses problemas apresentados dentro da sala de aula, dentro de uma clínica, dentro de casa, né? A psicopedagogia, ela mostra uma natureza interdisciplinar, de acordo com os estudos. Eu queria saber como seria trabalhado esses problemas de acordo com essa característica no ambiente clínico e institucional. Bem, quando somos solicitados para resolver alguma demanda na escola, a interdisciplinaridade ocorre com todos os envolvidos da escola, a comunidade escolar, todos os professores, coordenadores, supervisores e diretor. Então, todos ficam cientes que o aluno está recebendo a assistência e estão lá colaborando com o desenvolvimento, né, do aluno. E quando isso ocorre na sociedade, cabe ao psicopedagogo estudar, né, o desenvolvimento do indivíduo na sociedade, que se torna diversificada, né? Ela é organizada em grupos, e cada grupo age de maneira singular. Então, a interdisciplinaridade ocorre quando o psicopedagogo tenta e observar todo o meio do cliente, né, do indivíduo que veio buscar ajuda psicopedagógica. Eu acho que para os nossos ouvintes esse ponto ficou bem claro, falando um pouco sobre a interdisciplinaridade, falando um pouco sobre esse posicionamento. Sim, ainda tem mais. O psicopedagogo ele deve prosseguir, né, com o avanço da psicologia. Então, ela ainda é uma responsabilidade. Também deve difundir o conhecimento voltado na área de psicopedagogia.
O essencial é as avaliações, né? Todos os clientes, eles esperam uma devolutiva do psicopedagogo, né? Então, a avaliação é a responsabilidade de peso para o psicopedagogo fornecer ao cliente, né? Há outros meios de ter acesso à avaliação que não seja o cliente, seria a parte judicial, né? Mas uma outra responsabilidade do psicopedagogo é a questão ética e moral, né? A gente deve, nós como psicopedagogo, de forma nenhuma identificar a identidade do nosso cliente. Nós temos isso incorporado na nossa alma. A gente não pode compactuar com casos ilícitos, com calúnia. A gente tem um código que nos orienta a caminhar nessas linhas. Nessa linha. Bem, ela deixou bem claro os pontos do Código de Ética que devem sim ser seguidos para que ocorra de maneira correta, honesta, né? E neste momento, a gente vai passar agora para nossa próxima psicopedagoga, que vai falar um pouco mais sobre esses procedimentos. Bom dia, Elisleda. Como você se sente hoje? Bom dia, me sinto muito bem, feliz por estar aqui para poder compartilhar com vocês, né, esse momento aqui, falando um pouco sobre, né, a profissão do psicopedagogo. Ótimo. Neste momento, a gente vai se voltar um pouco para o sigilo. Bem, diante do sigilo nesse Código de Ética, eu tenho uma pergunta para você. Diante desse Código de Ética, os prontuários, nós sabemos que os prontuários médicos, eles são extremamente restritos e sigilosos. Eu queria saber se os prontuários do psicopedagogo, eles também têm essa demanda ou se há alguma exceção para que seja liberado para outra pessoa acaso. Oi, a princípio, Rebeca, o psicopedagogo, ele está obrigado a guardar segredos sobre fatos a qual ele tenha conhecimento em decorrência do exercício da sua atividade. Ele só pode informar esse tipo de conhecimento, né, no exercício do seu trabalho para autoridades competentes, diante de uma intimação, ou seja, se ele for intimado pelas autoridades, né, competentes, só aí ele pode revelar esses conhecimentos de fato. Ou então fornecer essas informações a interessados mediante a concordância do próprio avaliado. Ou seja, ele só pode passar essas informações sendo intimado pelas autoridades legais, né, competentes, ou passar para terceiros se caso o avaliado dê a permissão, né, esteja de concordância em que ele possa passar essas informações como para um representante legal. Certo. Dando sequência a esse tópico, a gente poderia falar um pouco sobre as publicações científicas, né? Dentro dessas publicações científicas, dos trabalhos científicos, há algumas normas a serem seguidas. Dentro dessas normas, quais são as normas que a gente pode estar destacando aqui para os nossos ouvintes do podcast? Nós podemos estar destacando aqui, Rebeca, 4 dessas normas, né? Uma delas, né, a discordância ou críticas que deverão ser dirigidas à matéria e não ao autor. Então, no caso, o autor ele escreveu, mas a crítica de uma pessoa de fora será dirigida à matéria. Ao todo, no caso. Isso, certo. E não ao autor. E a pesquisa de trabalho, ao qual o trabalho desenvolvido por ele, né, ele não pode ter destaque. A ênfase não pode ser para ele, e sim para toda a equipe que colaborou. Ou seja, tem que ter uma enumeração para todos os colaboradores, entendeu? Ele não pode ser o destaque, ele não pode ser essa hierarquia de que ele tem que estar no topo, entendeu? Entendi. Isso já explica o primeiro ponto, que você fala que a crítica não deve ser devidamente dirigida a ele, justamente porque ele não vai ter o ponto de destaque, mas vai ser enumerado, certamente? Enumerado, isso.
Diante disso, a gente tem também a publicação profissional. Essa publicação profissional, o que você tem a falar, a comentar ao respeito? Essa publicação, ele tem que publicar com responsabilidade, com honestidade, né? Ele tem que fazer essa publicação, mas ele não pode fazer plágio, ele não pode usar, né, o tipo artigos, livros, que não sejam com honestidade, com exatidão, né? Tem que ser tudo dentro do padrão. Dentro tudo do padrão. Dentro da ética e da honestidade. E não esquecendo de estar enumerando os colaboradores que ali passaram por aquele processo, né? Juntamente com ele. Mas seria também um tópico a ser abordado, o psicopedagogo inventar alguma coisa, alguma coisa em relação ao cliente? Não, ele não pode criar estudo de caso. Não entendeu? pode criar estudo de caso, né? Não. Porque seria também alguma coisa desonesta, alguma coisa desonesta. Ele já está fora do padrão, né? A que exige a sua profissão. Aqui exige o código de ética que a gente está código de ética apresentando, que nós né? estamos falando. Ótima a sua participação. Neste momento, nós agora iremos participar de um momento com o nosso psicopedagogo Juan, que vai explicar e vai dar finalidade a todo esse momento que falamos sobre o código de ética. Bom dia, Juan. Como você se sente neste momento, tendo ouvido a fala de todas as componentes? Bom dia, Rebeca. Para mim, foi um momento de grande aprendizagem aqui poder aprender com as minhas colegas de trabalho. Todo um processo, né? Um processo de aprendizagem de vocês, profissional. Sim, uma troca de conhecimentos, não é mesmo? Verdade. Eu trouxe aqui para você, para ser bem breve, 3 perguntas em relação a esse código de ética para a gente finalizar esse momento. Confesso que estou um pouco com medo. Pode acalmar o coração, que não vai ser pergunta que você não saiba responder. Bem, o que o código de ética pode nos dizer a respeito dos honorários pedagogos? Certo. O código de ética ele é muito claro e sucinto em questão dos honorários. O que ele diz sobre os honorários é que eles devem ser pagos com muito cuidado, sempre pensando na forma justa, porque os honorários eles precisam realmente representar o trabalho prestado. Então, se o profissional ele não está se achando, ele não acha que o salário dele, que os honorários dele estão de acordo com o seu serviço, ele deve sim procurar seus direitos. Então, no caso, se ele não se sentir reconhecido naquele Sim. momento, que tá pagando tudo certinho, ele pode Sim, ele pode reconhecer os direitos, com né? certeza. Diante disso, eu queria saber se é verdade que o psicopedagogo tem o direito de participar de orientações de projeto, criações de projetos. Certo. Olha, por lei, o Código de Ética, ele coloca por lei que o pedagogo, juntamente com as autoridades responsáveis, né, ele pode sim participar, não só da organização, mas da criação, da organização, da implantação, da execução, de todo o percurso do projeto. Seja o projeto que é voltado para a educação ou para a saúde pública, porque são áreas que o psicopedagogo vai trabalhar. Ele pode trabalhar tanto na área institucional como na área clínica. A gente falou ao decorrer do podcast sobre toda essa profissão que é a do psicopedagogo, falou sobre todo esse código de ético que foi apresentado claramente. Eu queria saber de você, Juan, diante de tudo que foi estudado, de todo o seu processo de conhecimento, quem criou esse código de ético? E se eu quisesse mudar algum processo, alguma coisa desse código de ético, eu poderia mudar? Depende. Se você for chefe da Associação Brasileira de Pedagogia, Psicopedagogia, sim. Na verdade, é um processo muito burocrático. Quem cria, quem analisa o Código de Ética é o Conselho Nacional da ABP. A ABP é a Associação Brasileira de Psicopedagogia. Então, são eles que criam, são eles que analisam. Eles também que, por exemplo, quando a Ellen fala no início sobre a relação com os colegas de trabalho, ser cúmplice em casos indevidos, ou a Elisleida falou também sobre o sigilo, quem vai analisar, quem vai fiscalizar todos esses casos é o Conselho Nacional. Então, quem pode julgar também é o Conselho Nacional. No caso de precisar haver uma mudança no Código de Ética, o que aconteceria seria o seguinte: o Conselho Nacional faria uma proposta, um projeto,
explicando o que precisaria ser mudado, e aí isso iria para votação na Assembleia Geral da Associação Brasileira. Então seria mais ou menos esse o processo. A gente acabou vendo que é um processo bem democrático, Sim, né? com Entre todos certeza. os psicopedagogos. Sim, e assim, nós podemos ver hoje na prática que o código de ética ele realmente é eficiente. Então, para haver uma mudança, precisaria de toda uma observação, de um problema, de todo um estudo de caso, um estudo de campo. Então, seria um processo bem demorado. Certo, foram ótimas as participações de todos aqui. Eu finalizo o podcast e agradeço a todos os ouvintes que ouviram até o final esse podcast, né? E estiveram presentes para obter cada detalhe, cada informaçãozinha dada a vocês. Obrigada e tchau!